meus discípulos, como estão vocês? Vamos fazer mais um exercício aqui, que é um exercício muito simples aqui para completar as lacunas aqui, para tornar cada uma delas verdadeira, tá? Então, a gente vai estar utilizando aqui relações de pertinência, tá? Com os conjuntos numéricos, tá? Então, a gente precisa preencher a lacuna aqui dos elementos, da parte dos elementos. Então, toda vez que a gente tem esse símbolo, que é o símbolo do pertence, tá? Então, toda vez que a gente estiver utilizando o símbolo do pertence, a gente sempre vai estar relacionando elemento com conjunto, ou o não pertence, que é ele cortado, né? Então, toda vez que a gente estiver utilizando isso daqui, significa que o elemento não pertence ao conjunto analisado, beleza? Então, a gente vai ter que fazer esse tipo de análise aqui, tá? Ou seja, se vocês observarem nos conjuntos numéricos, existem infinitas respostas possíveis para a gente estar fazendo, tá? Então, eu vou colocar algumas respostas aqui, não significa que é a resposta única. Você pode ter colocado outra resposta e ela também está correta, tá? Então, é só ficar atento ao estilo de número que você vai pôr na sua resposta. Então, vamos fazer o exercício A. Ele quer algum número que pertença ao conjunto dos naturais, tá? Então, pode ser qualquer número que pertença ao conjunto dos naturais. Por exemplo, o número 3. O número 3 ele é um número natural, tá? Então, qualquer número positivo, tá? Ou o próprio zero, tá? E não possua casas decimais que você colocou aqui como resposta, está correto, tá? Não precisa ser necessariamente o número 3, beleza? No exercício B, ele quer um número que pertença ao conjunto dos inteiros, tá? Se eu quisesse ser sacana, eu poderia colocar o 3 aqui também. Por quê? Porque todo número natural também é inteiro. Então, todo número que é natural também é inteiro. Nem todo inteiro é natural, tá? Então, o conjunto dos naturais são todos os números que não possuem casas decimais, mas pode ser tanto os números positivos quanto os números negativos. Então, para dar uma variada aqui, não ficar repetindo sempre a mesma resposta, eu vou colocar um número negativo. E eu vou colocar justamente o oposto do que eu coloquei no exercício A. Então, eu vou colocar aqui o exercício B, eu vou colocar como resposta o menos 3. Beleza? Então, menos 3 é um número inteiro. Então, qualquer número que você colocou aqui que não tenha casa decimal, tanto positivo quanto negativo, está correta a sua resposta. Beleza? No exercício C, ele tem um número racional. O que é um número racional? Um número que eu consigo escrever na forma de fração. Mas atenção, hein, pessoal? Não precisa ser escrito na forma de fração, tá? Então, se o número que você pensou dá para escrever na forma de fração, já é o suficiente para ele ser racional. Você não precisa necessariamente escrever ele na forma de fração, tá? Então, nesse exercício que aqui, eu vou colocar justamente o 3, por exemplo. Algema, mas o 3 não é um número natural? Sim. Só que todo número racional também é inteiro e também é natural. Mas o 3 não é fração, mas se eu quiser escrever o 3 na forma de fração, eu faço, tá? Por exemplo, 3 sobre 1 é uma fração, mas, de novo, eu não preciso escrever um número na forma de fração para ele ser um número racional. Mesma coisa que acontece aqui no exercício D, ó. Ele quer outro número racional. Não precisa ser necessariamente fração. Eu não vou escrever na forma de fração. Por quê? Porque não precisa. Então, por exemplo, eu vou pegar o 0,3333333333333 dízima periódica infinita, tá? Por que eu resolvi pegar esse número? Porque toda dízima periódica é um número racional. Você consegue pegar essa dízima periódica e transformar em uma fração, beleza? Então, qualquer número que tenha vírgula, casas decimais finitas, ou qualquer número que tenha vírgula, casas decimais infinitas periódicas, também é um número racional, tá? Ele só não vai ser racional se ele tiver casas decimais infinitas não periódicas, beleza? Por exemplo, o número π, a raiz de números primos, aí não é, beleza? Agora aqui no exercício E, ele quer um elemento
que não pertença ao conjunto dos naturais asterístico. Lembrando, o que significa asterístico mesmo? O asterístico significa que no conjunto que eu estou analisando, eu estou retirando dele o número zero. Então, se eu estou retirando dele o número zero, um número fácil de eu colocar aqui é o zero. Então, o zero não pertence ao conjunto dos naturais. Outra resposta possível aqui, a dos naturais asterístico, né? Outra resposta possível aqui seria qualquer número decimal, qualquer número negativo. Beleza? Aqui no exercício F, ele quer um número que não pertence ao conjunto dos racionais asterístico. Mesma coisa. Então, você vai pegar o conjunto dos racionais e vai tirar o zero por causa do asterístico. Beleza? Então, quem que eu vou colocar aqui? Eu posso colocar, por exemplo, o zero. O zero não está aqui, ó, ele tem um asterístico. Então, se eu quiser colocar o zero aqui, eu posso. Ou você pode colocar qualquer número que não seja racional. Por exemplo, o número π, tá? Ou o número de ouro, ou se não, uma raiz de um número primo, tá? Então, qualquer um desses valores que eu falei também é a resposta para esse daqui, porque ele não quer que pertença. O exercício G, ele quer um número que não pertence ao conjunto dos inteiros. Então, eu vou colocar um número que não é inteiro. Por exemplo, o número π, tá? O número π, deixa eu escrever aqui. O número π, ele não é um número inteiro. Então, o π não pertence aos inteiros. Beleza? Ou seja, aqui qualquer número decimal aqui já satisfaz esse tipo de equação. E aqui também, de situação, tá? E o H também, ele quer um outro número, que não pode ser nenhum que já tenha repetido aqui, que não pertence ao conjunto dos inteiros. Então, aqui, para fazer diferente, aqui eu vou colocar, sei lá, raiz de 2. Beleza? Raiz de 2 não é um número inteiro. Tranquilo? Então, esse exercício 4 aqui, ele é bem tranquilo para fazer. É só prestar atenção em alguns detalhes aqui nos exercícios onde tem o símbolo de pertence, nos exercícios que tem o símbolo de não pertence e nos exercícios que tem os asterísticos. Beleza? Então, é só isso. Já acabou o exercício e até a próxima.